Vamos que vamos, amores de minha vida, bem-vindos à nossa aula top de resolução de questões para o 45º exame de ordem, gente. Vamos que vamos, e a gente agora vai começar direto nas questões que eu selecionei para discutir com vocês, tá? Então, peguei basicamente uma questão de cada exame, vamos ver como é que ficou, né? E aí, eu quero que você preste atenção, porque esta semana a gente tem essa aula nossa de resolução de questões hoje, e eu vou dar, gente, uma aula bônus de teoria para vocês, de temas especiais, temas mais prováveis, na quarta-feira pela manhã. Nós vamos ter aula quarta-feira às 8h30 da manhã. Quero que você fique ligado aqui no YouTube do CERS, no meu canal do YouTube, no meu Instagram também, certo? No Instagram do CERS, porque a gente vai colocar para você uma aulinha na quarta, outra aulinha na quinta pela manhã também. E aí depois, gente, na sexta e no sábado, a gente tem a nossa revisão de véspera, tá? Eu vou estar abrindo a revisão cedinho com vocês. Então, estaremos lá de manhã, certo? Quero que você fique ligado, porque a gente vai dar super dicas que vão, casadas, garantir a sua aprovação. Na verdade, quero que você gabarite o processo penal na prova. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão, gente, é uma questão que eu escolhi lá de trás, tá? Ó, uma questão de 2019, mas é uma questão que vai fazer diferença aqui na nossa análise, beleza? Então, vamos nós. Rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido no ano de 2017. Após regular citação e apresentação de resposta à acusação, Rogério decide não comparecer aos atos do processo, apesar de regularmente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sem a presença de Rogério, mas tão só de sua defesa técnica, foi proferida a decisão de pronúncia. Rogério mudou-se e não informou ao juízo o novo endereço, não sendo localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, ocorrendo, então, a intimação por edital. É isso aqui que eu quero que você fique ligado, tá, gente? Quero que você preste atenção, eu escolhi essa questão de propósito, é uma questão de 2019, mas que ela agora ganha uma importância grande, e eu quero explicar o porquê, tá? Posteriormente, a ação penal teve regular prosseguimento, sem a participação do acusado, sendo designada a data para a realização da sessão plenária. A sessão plenária, gente, é a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, tá? Então, é a sessão de julgamento, dali onde participam os jurados, né? Então, é a audiência em que vai ocorrer efetivamente a quesitação, o veredito e condenação ou absolvição. Então, voltando. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, Rogério procura seu advogado para esclarecimentos, informando não ter interesse em comparecer em sessão plenária. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Rogério deverá esclarecer que... E aí, gente, olha só, vamos fazer um time aqui. Rapidinho, eu quero falar uma coisa com vocês. A gente não pode confundir citação por edital com intimação por edital. Por isso, eu coloquei essa questão aqui. Então, quando a gente tem uma citação por edital e o réu não comparece nem manda advogado, o que vai acontecer com o processo? É o artigo 366 do CPP, que tem uma grande probabilidade de cobrança. Mas reparem que essa questão ela tinha uma pegadinha. Ela não falava de citação por edital, ela falava de intimação por edital. Então, vejam que tem diferença, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Então, reparem, se houvesse uma citação por edital, e aí pouco importa se eu estou no tribunal do júri, se eu estou na vara criminal, se eu estou no juizado especial criminal. Juizado especial criminal não, porque não cabe citação por edital no juizado especial criminal. Vai haver deslocamento da competência. Então, se o réu não tiver sido encontrado para ser citado pessoalmente no juizado especial, ocorre a remessa dos autos para a vara criminal e lá na vara criminal ele é citado por edital. Então, não pode ter citação ficta ou presumida nos juizados especiais criminais. Mas fora do juizado especial criminal, gente, se houver uma citação por edital e o réu
naquele prazo do edital, não comparecer nem mandar advogado, o juiz vai decretar a suspensão do processo e a suspensão do prazo prescricional. E aí, o prazo de prescrição e o processo vão ficar suspensos pelo prazo de prescrição previsto para o crime pela pena máxima em abstrato. Então, vamos dar um exemplo. Se o crime for furto, o prazo de prescrição no furto é 8 anos. Então, o processo e o prazo de prescrição vão ficar suspensos por 8 anos. Se o crime for roubo, vão ser 16. Se o crime for homicídio, né, aí vai ser 20 anos, entenderam? Então, o que acontece, né? O processo e o prazo prescricional ficam suspensos por esse tempo. E o réu, obviamente, vamos tentar encontrar o réu. Às vezes, se ele der motivo para prisão, vai ser decretada a sua prisão e tal. E aí, o que vai acontecer no final desse prazo? Se no final do prazo o réu não tiver sido encontrado, a prescrição volta a fluir. Mas o processo continua suspenso, porque o réu tem o direito de exercer a sua autodefesa. Entenderam? Então, prestem atenção no que eu estou te falando. Essa ideia de suspensão do processo e do prazo prescricional, e que o prazo prescricional fica suspenso pelo prazo de prescrição previsto para o crime, e depois volta a correr, mas o processo continua suspenso, é na citação por edital, gente, não é na intimação. Entenderam? Não pode confundir as duas coisas, tá? E outra coisa importante que a gente tem que ter atenção é o fato de que, na lavagem de dinheiro, eu não posso aplicar o artigo 366. Então, a única hipótese em que eu não vou aplicar essa ideia de réu citado por edital, que não comparece, não manda advogado, vai ser suspenso o processo e o prazo prescricional, é na lavagem de capitais, que a Lei 9.613 impede a aplicação do artigo 366. Então, se o réu estiver sendo acusado por lavagem de dinheiro, foi citado por edital e não foi encontrado e não mandou advogado, vai acontecer do juiz decretar a revelia, nomear um defensor público e continuar com o processo. Mas, novamente, o artigo 366 não tem nada a ver com essa questão, gente. Porque nessa questão, o réu não foi citado por edital, ele foi intimado por edital para a sessão de julgamento, entendeu? Ele foi intimado por edital da decisão de pronúncia e para o júri. E aí, vamos lá, ao tomar conhecimento, então ele procura o advogado, diz que não tem interesse em comparecer. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Rogério deverá esclarecer que, letra A, o processo e o curso do prazo prescricional, diante da intimação por edital, deveriam ficar suspensos? Não, isso está errado. Não é citação por edital. Está vendo a pegadinha? Letra B. A intimação da decisão de pronúncia por edital não é admitida? Lógico que é admitida. Se o réu não foi encontrado, ele vai ser intimado da pronúncia por edital. Letra C. O julgamento na sessão de plenária do júri, na hipótese, pode ocorrer mesmo sem a presença do réu. Gente, o réu tem direito à autodefesa, mas ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo, direito ao silêncio, então ele não pode ser prejudicado por não ir, entenderam? Então, a sessão de julgamento no júri pode acontecer sem a presença do réu, não tem problema nenhum. E mais, viu? Não poderá ser feita a alusão pejorativa à ausência do réu no dia do julgamento. Se isso acontecer lá nos debates orais, tipo o Ministério Público falar assim, viram só, o réu nem é que veio. Então, nesse caso, haverá nulidade desse júri. Fica ligado nisso aí. Beleza? Então, letra C é o gabarito dessa nossa primeira questão. Letra D, vamos ler todas, porque a gente sempre lê todas. A revelia gerou presunção de veracidade dos fatos? Gente, o silêncio do réu não pode ser considerado em prejuízo da sua defesa. Ok? E da mesma forma, a sua ausência. Beleza? Letra C é nossa resposta dessa questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. Escolhi essa questão do 42º exame de ordem. Antônio e Rogério praticaram, em comunhão de ações e desígnios, um ilícito penal e ambos foram condenados. Antônio e o Ministério Público interpuseram tempestivos recursos. Então, o Antônio recorreu. Ó, esse recorreu. Ok? Então, o Antônio recorreu. O Rogério não recorreu, tá? Então, reparem que essa questão é super importante, tá? Então, o Rogério perdeu o prazo do recurso.
porém constatou que havia prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que foi sustentado por sua defesa nas contrarrazões recursais. Prestem atenção, gente. No processo penal, não existe negócio de recurso adesivo. Se a parte quiser recorrer, ela tem que recorrer no seu prazo. Nas contrarrazões, ele contra-argumenta aquilo que foi apresentado nas razões recursais do recorrente, que foi o Ministério Público. Então, o Antônio recorreu, que foi o Corréu, né? O Ministério Público também recorreu. E nas contrarrazões, o que o advogado do Rogério tem que fazer? Atacar tudo que o MP pediu. Só que prescrição, gente, é uma questão de ordem pública. Juízes podem e devem declarar a extinção da punibilidade toda vez que ela ocorrer, de ofício, inclusive. E isso é o que a gente chama de efeito translativo do recurso. As questões que devem ser reconhecidas de ofício, as questões de ordem pública, elas poderão ser reconhecidas pelo tribunal, ainda que o Rogério não tenha recorrido. Ficou claro? Lógico que nessa questão aqui, muita gente confundiu isso com o efeito extensivo das decisões objetivamente benéficas, que é uma outra coisa. A gente já vai explicar o que é. Mas repare, neste caso, o que está sendo dito é o seguinte: nas contrarrazões ao recurso do Ministério Público, o Rogério, que não recorreu, arguiu a extinção da punibilidade pela prescrição. Nesse caso, considerando os efeitos dos recursos, assinale a afirmativa correta. Letra A. O efeito devolutivo do recurso permite que o juiz reconsidere a decisão recorrida? Não, gente, reconsiderar a decisão recorrida não é efeito devolutivo. Isso é o efeito iterativo ou regressivo, que só acontece no recurso em sentido estrito e no agravo em execução. Realmente, vamos lá, se o juiz tiver dado uma decisão de pronúncia, tá? Pronunciou o réu, e aí o réu entra com recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito tem juízo de retratação, e o juiz pode se retratar da decisão proferida. Mas a apelação não tem juízo de retratação. Aqui é uma apelação, tá? Beleza, gente? Então, letra A está errada. Letra B, e a gente tem sempre que responder às questões por eliminação. Sempre. Nas questões de processo penal, eu quero que você responda por eliminação obrigatoriamente, tá? Então, vamos lá. Letra B. O efeito translativo, olha o que eu falei, do recurso permite a Rogério arguir a prescrição em suas contrarrazões. Então, o efeito translativo significa que o tribunal ele não está adstrito àquilo que foi arguído pelas partes no seu recurso, nas suas razões. Porque, quando a matéria for questão de ordem pública, que deva ser reconhecida de ofício, o tribunal pode e deve dar provimento ao recurso e alterar aquela decisão para reconhecer aquela hipótese, o que é óbvio em causas extintivas da punibilidade. Matéria de ordem pública, efeito translativo do recurso. Então, está correta a letra B de bola e é o gabarito dessa questão. Essa questão não foi fácil, gente, mas reparem que o efeito translativo aqui, ele se confunde um pouco com o efeito extensivo ou a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas. Muita gente errou por causa disso. Então, eu quero mostrar para você onde estava o erro da letra D, que o pessoal confundiu. Mas vamos chegar lá? Então, letra B é o gabarito. Letra C, o efeito substitutivo do recurso. Gente, o que é o efeito substitutivo? A decisão proferida em grau recursal substitui a sentença proferida pelo juiz, né? Então, o acórdão substitui a sentença. Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Não é o efeito substitutivo. Letra D, o efeito extensivo do recurso permite que Rogério aproveite qualquer decisão favorável a Antônio. O erro está aqui. Por que o erro está aqui? Porque o efeito extensivo dos recursos, ou a extensibilidade
das decisões objetivamente benéficas, que é o artigo 580 do CPP, seria a seguinte situação: se o Antônio recorresse e o tribunal desse provimento ao recurso interposto pelo Antônio para melhorar a situação do Antônio ou absolver o Antônio por um critério objetivo que não fosse de caráter pessoal, aí essa decisão objetivamente benéfica alcançaria o réu que não recorreu. Isso é a extensibilidade das decisões objetivamente benéficas. A gente tem que tomar cuidado, porque não é qualquer decisão favorável a Antônio que vai se estender ao Rogério. Vamos dar um exemplo. Imagine que a pena do Antônio tenha sido reduzida porque ele tinha entre 18 e 21 anos na data do fato e o Rogério não tenha. Então, nesse caso, aquela decisão não pode se estender ao outro, né? Então, tem que ser uma decisão objetivamente benéfica, não é qualquer decisão. E isso eliminava a letra D de dado. Ficou claro? Então, a letra B de bola, o efeito translativo, é a resposta dessa questão. Beleza, gente? Próxima, questão de número 3. E aí, na nossa questão de número 3, diz assim: Ricardo é policial civil e disparou 6 vezes com intenção de matar contra Marilene, sua ex-amante, que veio a óbito. Diversos transeuntes, então aí temos um feminicídio, né? Diversos transeuntes testemunharam os fatos, inclusive o delegado de polícia que trabalha com Ricardo, que estava de plantão no momento e imediatamente realizou a prisão em flagrante do acusado e apreendeu sua pistola, lavrando auto de prisão em flagrante pela prática do feminicídio. Diante do caso narrado, sobre a lavratura do flagrante, assinale a opção correta. Gente, é uma questão sobre lavratura de auto de prisão em flagrante. Letra de lei, tá? Artigo 304, 305, né, 306 do CPP. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. É caso de flagrante impróprio e facultativo. Lógico que a gente também tinha aí mais do que letra de lei, não é só isso, né? Veja, aqui, gente, não é flagrante impróprio. Vamos lembrar que no flagrante impróprio você tem perseguição. Então, vamos lá. Olha, está lá escrito no artigo 302, né? Está em flagrante quem? Está cometendo a infração. Isso é flagrante próprio. Acabou de cometer a infração. Não deu nem tempo do cara sair da cena do crime. Flagrante próprio. É perseguido logo após, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Isso é flagrante impróprio. Tem que ter perseguição. E a perseguição tem que iniciar logo após e ser ininterrupta. Não importa quanto tempo de perseguição, desde que ela comece logo após, tá? E aí, vamos lá. Hipótese número 4, né? Inciso número 4. É encontrado logo depois com objetos, instrumentos que façam presumir ser autor da infração. Esse é o flagrante presumido. Então, no nosso caso aqui, gente, as pessoas, inclusive o Ricardo, tá? O delegado de polícia que trabalha com o Ricardo, né? Ele estava lá no momento e viu o cara praticando o crime e prendeu ali. Então, isso é um flagrante próprio. Ele está cometendo a infração quando ele foi preso, entenderam? Ou acabou de cometer a infração, ou uma coisa ou outra. Então, aqui o flagrante é próprio. E ele também não é facultativo. O flagrante é facultativo quando quem prende é qualquer pessoa que não seja da polícia. Mas se quem prendeu foi o delegado de polícia ou qualquer policial, veja, o que você tem é flagrante coercitivo, ostensivo, compulsório, obrigatório, ok? Então, aqui não é nem impróprio, nem facultativo, o que já derruba essa hipótese. Tudo bem? Letra B. É caso de flagrante presumido. Também está errado. Não é flagrante presumido. Não é o inciso 4 do artigo 302, é o inciso 1 e 2, né? Letra C. É caso de flagrante próprio e obrigatório. E o delegado tem que prender o Ricardo, que é uma característica do flagrante coercitivo, obrigatório, ostensivo, né, compulsório.
Ok? Então, artigo 302, 301 e 302, incisos 1 ou 2, ok? Do CPP. Beleza? Letra C, não precisa nem ler a outra, essa aí está muito escancarado. Beleza, gente? Ah, mas o delegado trabalha junto com ele, tem problema para prender? Problema nenhum, tá? Tem obrigação de prender. Questão de número 4. E aí vamos para a questão 4. Essa agora lá de 2024, do 41. Célio, inconformado com o término do seu casamento de 10 anos com sua esposa Natália, passou a persegui-la em seus locais habituais de lazer e trabalho. Além de mandar e-mails por meio de contas em nome de terceiros. Gente, que crime é esse, hein? Crime de perseguição, né? Inconformada com esses fatos, Natália procurou a delegacia da mulher e relatou os fatos, tendo o policial civil enquadrado a conduta no crime de perseguição, artigo 147-A do Código Penal. A gente tem que prestar atenção, gente, porque na nossa prova não vão cair, nós tivemos uma lei super recente que alterou alguns critérios de prisão preventiva, né, na audiência de custódia e tudo mais. Isso não cai na prova do 45, tá? Mas as alterações lá de outubro de 2024 sobre ameaça, sobre feminicídio, né, essas alterações caem. Então, o crime de ameaça, de outubro de 2024 para cá, do dia 6 de outubro de 2024 para cá, passou a ser um crime de ação penal pública incondicionada quando praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Mas a lei não fez alteração do artigo 147-A. Então, o crime de perseguição, ele continua sendo um crime de ação penal pública condicionada à representação, tá? Lembra disso, beleza? Então, ao tomar conhecimento da acusação, Célio autorizou o seu advogado a entrar em contato com a advogada de Natália para tentar algum acordo com a vítima. Depois da negociação dos profissionais, Natália decidiu não prosseguir com a acusação. Então, a dúvida é, em se tratando de um crime de ação penal pública condicionada à representação, a Natália pode retirar a representação? Então, essa, gente, é a questão que mais cai de ação penal. A gente precisa ficar ligado nisso. Então, a gente tem que entender que, regra geral, quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, a vítima ela pode mudar de ideia e retirar a representação até o oferecimento da denúncia. Mas quando for uma hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, a situação é diferente, porque o artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, né, estabelece que a vítima só pode se retratar da representação na presença do juiz, em uma audiência especialmente designada para essa finalidade. E o juiz, gente, não marca essa audiência de ofício. A vítima tem que provocar o juízo para marcar essa audiência. Então, a vítima tem que procurar lá o juizado de violência doméstica e pedir para marcar essa audiência. E aí, na audiência, na presença do juiz, ouvido o Ministério Público, ela pode retirar a representação. E isso pode ser feito até o recebimento da denúncia. Então, repare, regra geral, a vítima pode ser retratada da representação até na delegacia, desde que seja antes do oferecimento da denúncia. Na Lei Maria da Penha, no caso de crime de ação penal pública condicionada praticado contra a mulher no âmbito doméstico familiar, ela só pode fazer isso na presença do juiz, na tal audiência especial, ouvido o Ministério Público, até o recebimento da denúncia. Beleza? Então, letra A. Natália não poderá se retratar da representação em razão do crime ser imputado-se de ação penal pública incondicionada. Está errado. Ele é de ação penal pública condicionada. Ameaça praticada contra a mulher no âmbito doméstico familiar, a partir de outubro de 2024, passou a ser pública incondicionada. Mas perseguição continua do mesmo jeito, pública condicionada. Letra B. Natália poderá se retratar da representação a qualquer momento. Não, está errado a qualquer momento.
Letra C, Natália poderá se retratar da representação, desde que o faça antes do recebimento. Olha o que eu falei, tá? E aí, letra D, Natália poderá renunciar à representação, que é se retratar à representação, desde que o faça antes do recebimento da audiência, da denúncia, audiência perante o juiz e membro do MP. Letra D de dado é o gabarito dessa questão lindíssima. Beleza? E muito provável, principalmente em razão da alteração legislativa. Beleza, gente? Vamos lá. Então, agora, questão de número 5. E aí diz a nossa questão de número 5. Depois do recebimento de denúncia anônima, a delegacia iniciou a verificação preliminar de informações e colheu indícios de que Juca desenvolvia atividades ilícitas de telecomunicações, pena detenção de 2 a 4 anos. A fim de melhor apurar os fatos, foi instaurado inquérito policial e o delegado de polícia representou pela interceptação das comunicações telefônicas de Juca, que foi deferido pelo juiz. Gente, olha para cá, a interceptação telefônica não cabe em crime punido com detenção. Está lá escrito nos artigos 2º, 3º da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que a interceptação só é permitida em crimes com pena máxima superior à de detenção, o que significa pena de reclusão. Só que eu quero que você tenha atenção, porque nós temos na Lei de Interceptação Telefônica a interceptação telefônica e o artigo 8A trabalha com a captação ambiental, que é a escuta ambiental. Na escuta ambiental, não é apenas se é reclusão ou detenção que interessa. É crime com pena superior a 4 anos. Presta atenção nessa diferença, tá? Então, interceptação telefônica tem que ser crime punido com reclusão. Captação ambiental, crime com pena máxima superior a 4. Beleza? Ok? Então, vamos lá. A fim de anular as provas colhidas a partir da interceptação telefônica, você, na condição de advogado de Juca, deve alegar que, letra A, não é cabível interceptação quando o ilícito for punível com pena de detenção. Tá certíssima, não precisa nem se preocupar com o resto, mas a gente vai ler. Pena de 2 anos não é o caso, delegado tem legitimidade para representar pela interceptação, e é lógico, gente, que interceptação telefônica não tem contraditório prévio. É uma medida cautelar que é determinada inaudita altera pars, porque você imagine se eu avisar a pessoa que vai ter o telefone interceptado, que o telefone dela está interceptado. Não vou colher prova nenhuma, né? Então, olha para cá, a letra D é absurda, né? Isso é característico das medidas cautelares, como a de interceptação telefônica, infiltração de policiais em organização criminosa, captação ambiental. A pessoa não vai ficar sabendo disso antes, né? Beleza? Corre em sigilo. Tá? Então, letra A é o gabarito dessa questão de número, acho que 5, né? Questão de número 6 agora. Arthur e sua esposa Aline, olha só, gente, questãozinha ótima, né? Na última prova caiu uma também que a gente tem que estar ligado, tá? Que foi uma questão lindíssima sobre índios, né? Índios que praticaram um crime de violência doméstica, mas eram índios, gente, que olha para cá, já estavam completamente envolvidos aí na comunidade normal e tal. Gente, preste atenção, crime praticado por índio, crime praticado contra índio, não justifica a competência da Justiça Federal. O que é da competência da Justiça Federal em relação a índio são os crimes que são praticados contra o patrimônio histórico indígena cultural, contra a coletividade indígena, tá? Então, o crime praticado contra um índio ou por um índio não é competência federal, não, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Arthur e sua esposa Aline, residentes no Distrito Federal, decidem viajar em um cruzeiro partindo de Fortaleza, com destino à cidade do Rio de Janeiro, tá? Fazendo uma parada em Recife. Durante passagem pela costa pernambucana, em alto mar, o casal tem uma discussão e Arthur agride Aline, vindo a ser contido por seguranças do navio e retirado logo na primeira parada, que era onde, gente? Em Recife. Aline sofreu lesão que a incapacitou para suas atividades habituais por mais de 30 dias. Então, foi lesão corporal grave, né, praticada em violência doméstica.
mas que não deixou sequela ou debilidade permanente. Assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar Arthur. Gente, está certo que é violência doméstica. Só que o crime foi a bordo de navio. Ainda que o navio estivesse aportado, gente, crime a bordo de navio ou em aeronave, ainda que a aeronave esteja pousada em solo, é crime da competência da Justiça Federal. Ficou claro? Então, crime a bordo de navio ou aeronave, crime da competência da Justiça Federal. E a Justiça Federal não tem juizado de violência doméstica. Isso é característico da Justiça Estadual. E a Justiça Especializada, que é a federal, prevalece. Então, o que a gente tem é que quem será competente para processar Arthur? O Juízo Federal de Recife. Ficou claro? Entendidíssimo, gente? Fechado? Maravilha? Ótimo. Agora, vamos lá. A gente agora vai para a questão de número 7. Um indivíduo praticou roubo majorado. Espera aí. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo contra um agente agência correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, localizada em uma loja de conveniência. Então, é uma agência da Caixa Econômica Federal, tá? Segundo o apurado, o agente subtraiu R$ 520 pertencentes ao correspondente bancário. R$ 15 mil, ó, essa questão, gente, é FGV 2025, mas é a questão do TJ, tá? Juiz, tá bom? R$ 15 mil do caixa da loja de conveniência e um aparelho celular da empregada da Caixa Econômica Federal. Então, olha para cá. Quem é a vítima desse crime? É a funcionária. Não é a Caixa Econômica, tá? Beleza? Quem é a vítima desse crime aqui? Né? Ó, aqui, me parece, a gente tem a discussão aí do correspondente bancário da Caixa Econômica. Beleza? Ela foi ameaçada com uma arma de fogo durante a ação criminosa. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia perante a vara criminal da comarca local. A defesa do acusado apresentou exceção de incompetência. Lembrando, gente, quando é que a gente alega a exceção de incompetência, né? A gente argue exceção de incompetência quando houver incompetência, pouco importa se é absoluta ou relativa. E o momento oportuno para exceção, para as exceções no geral, artigo 95 do CPP, pode ser exceção de suspeição, de incompetência, de ilegitimidade de parte, de coisa julgada, de litispendência. O prazo para a apresentação das exceções é dentro do prazo de 10 dias da resposta à acusação. A gente entra com a resposta à acusação e a exceção junto, ok? Então, vamos lá. Exceção de incompetência para o declínio em favor da Justiça Federal, pelos fundamentos a seguir. Item 1. Uma parte do valor subtraído pertencia ao correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. 2. A vítima da grave ameaça era funcionária da Caixa Econômica. Não, mas aqui a grave ameaça, gente, é absorvida pelo roubo, né? Então, olha para cá, aqui é o roubo da funcionária da Caixa Econômica. E o crime afetou o serviço bancário prestado pela Caixa Econômica por meio do seu correspondente. Essa questão, gente, ela está aqui e ela é super, super difícil. Mas eu coloquei ela aqui de propósito, tá? Para que você tenha essa noção. Afinal de contas, quem é esse correspondente bancário da Caixa Econômica Federal? É a Casa Lotérica, tá? Essa é uma questão para magistratura, tá? Magistratura. Então, para a gente, se caísse uma questão dessa, não ia estar escrito correspondente bancário. Provavelmente, até poderia estar, mas estaria escrito Casa Lotérica, tá? Então, eu preciso que você preste atenção, porque nós temos aqui duas situações. Eu posso ter um crime contra a Caixa Econômica Federal, e aí, neste caso, a competência é federal. Crime praticado contra o Banco do Brasil, não, porque o Banco do Brasil não é empresa pública federal, é sociedade de economia mista. Então, Caixa Econômica, Justiça Federal. Banco do Brasil, Justiça Estadual. Lógico que se eu tenho um crime praticado contra a Caixa Econômica conexo a outro crime praticado contra o Banco do Brasil, a Justiça Federal prevalece. E o crime federal praticado contra a Caixa Econômica atrai o crime praticado contra o Banco do Brasil
junto dele. E os dois vão ser processados na Justiça Federal. Mas porque tinha um crime federal. Tudo bem? Então, de novo, presta atenção. Se ocorre um roubo, um furto da Caixa Econômica Federal, a competência é federal. Mas a Casa Lotérica presta um serviço para a Caixa Econômica. Mas ela não é a Caixa Econômica. Ela pertence a um particular. Então, se houver um roubo ou um furto contra uma casa lotérica, a competência da Justiça estadual. Ficou claro? Essa pegadinha que eu queria mostrar para você aqui agora, tá? Da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado com o correio. Imagine que eu tenha um roubo numa agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública federal, competência federal. Mas vamos imaginar, porque o correio tem franquias. E aí, se eu tenho uma franquia do correio, ocorre um roubo na franquia do correio, o lesado é o franqueado. E aí a competência é estadual. Ficou ligado nessa história? Então, preciso que você preste atenção nisso aqui. Então, crime contra a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. Crime contra o Banco do Brasil, Justiça Estadual. Crime contra a lotérica. Ah, mas a lotérica presta o serviço da Caixa. Ah, mas o dinheiro ia para a Caixa. Não importa. O crime é contra a lotérica. Então, nesse caso, competência estadual. Correio, Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos, competência federal. Franquia do Correio, competência estadual. Ana, e se for um furto do caminhão de Sedex, um roubo do caminhão de Sedex? Aí é o serviço prestado pelo Correio. E aí a competência federal. Beleza, tá? Do carteiro, né, no transporte da mercadoria, tá bom? Então, voltando. Então, letra A. A competência da Justiça Federal, vamos voltar lá nos argumentos. Uma parte do valor subtraído pertencia ao correspondente. Mesmo assim, gente, a lotérica vai ter que prestar conta com a Caixa Econômica. Problema de segurança da lotérica, tá? A vítima era funcionária. Isso não muda nada, isso aqui o roubo foi absorvido. Ela é vítima de um roubo, não tem, a vítima é ela, não é a Caixa Econômica. E o serviço da Caixa Econômica? Não, tá? Então, olha, letra A, competência da Justiça Federal? Não. Letra B, a competência da Justiça Estadual, pois o estabelecimento onde ocorreu o delito, não obstante realize operações bancárias como correspondente da Caixa Econômica, com ela não se confunde, não havendo ofensa a bens, serviços ou interesse da União que justifique a competência federal. A letra B é o gabarito dessa nossa questão. Letra C, a competência deve ser dividida? Não, porque se eu tenho um crime federal e outro estadual, gente, unifica. E aí a federal leva, né? A competência da federal? Não, porque é o serviço da Caixa Econômica. Não. Então, letra B de bola. E a competência será definida pela análise do prejuízo. Neguinho viajou, né? Aqui tem 5 alternativas, porque era uma prova para a magistratura, tá? Beleza? Então, um pouquinho mais puxada, mas eu achei legal colocar. Então, agora a gente tem uma sériezinha de questões que são para exatamente trazer para você aqui, olha, são questões que caíram da prova para juiz, às vezes caiu para juiz, para o Ministério Público, mas podia perfeitamente ser uma questão da OAB, tá? Então, vamos lá. O Ministério Público Estadual recebeu um relatório final de inquérito policial que investigava um crime de estelionato, cuja pena mínima é de 1 ano de reclusão, praticado por determinado indivíduo que, durante toda a investigação, permaneceu em silêncio, não confessando a prática delitiva. O promotor de justiça, apesar de verificar estarem presentes os requisitos objetivos para o oferecimento do ANPP, deixou de oferecer a proposta de acordo sob fundamento da falta de confissão durante o inquérito. Gente, o cara não tem que confessar no inquérito, ele tem que confessar para o MP na hora de aceitar o acordo. Então, o fato dele não ter confessado na delegacia não é impedimento para o acordo de não persecução penal. Ficou ligado? Tá? Por favor, tá? Então, vamos lá. A defesa do investigado requereu ao juiz a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Corretíssimo. Artigo 28A, parágrafo 14 do CPP, lá dentro do ANPP, manda você para o artigo 28 do CPP. Lembrando que o STF entendeu que o juiz continua participando do arquivamento do inquérito do artigo 28, tá?
A respeito da hipótese apresentada, com base na jurisprudência do STJ, assinale a afirmativa correta. Letra A. O juiz deve indeferir, pois a confissão é requisito legal expresso do artigo 28A, validando a recusa do MP. Está errado, gente. A posição do MP não está correta. O MP não pode negar o ANPP porque o cara não confessou na delegacia, porque ele não tem que confessar na delegacia, ele tem que confessar para o MP na hora do acordo, ok? Letra B. O juiz deve deferir e remeter ao órgão superior do MP, pois a confissão no inquérito não é exigência para o ANPP. A confissão pode ser formalizada na assinatura do acordo. Letra B é o nosso gabarito. Essa questão, gente, poderia perfeitamente ser uma questão da nossa prova. Letra C. O juiz deve indeferir, pois a confissão é requisito legal? Não, na delegacia. Letra D. O juiz deve determinar que o MP ofereça o ANPP sem remessa, pois a confissão não, gente, olha para cá. O ANPP, discricionariedade do MP. Se o MP não oferecer, o promotor não oferecer a proposta, o juiz achar que o indivíduo faz jus ao benefício, o juiz aplica o artigo 28 e remete ao procurador-geral ou à instância superior do MP. Então, letra D está errado. A mesma coisa a gente tem que falar da transação penal e da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo, inclusive, tem súmula, que é a súmula 696 do STF. Então, se o promotor de justiça não oferecer transação penal, se o promotor não oferecer a suspensão condicional do processo, se o promotor não oferecer o ANPP e o juiz entender que aquele indivíduo tem direito ao benefício, o que o juiz pode fazer? Aplicar o artigo 28 e remeter à instância superior do MP. Ficou claro? Beleza? E letra E. O juiz deve determinar que o MP ofereça o ANPP, também está errado. Letra B é o gabarito dessa nossa questão. Questão de número 9, diz a questão de número 9. Mévio cometeu estelionato em fevereiro de 2019. Satisfeitas todas as condições de procedibilidade, a denúncia foi oferecida e recebida em fevereiro de 2020. Já em vigor a Lei 13.964 de 2019. Então, prestem atenção, essa questão também não caiu ainda na nossa prova, ela tem muita probabilidade de cobrança. Então, o que aconteceu? O crime foi praticado, é um crime de estelionato, antes do pacote anticrime. Só que o pacote anticrime transformou o crime de estelionato, que antes era de ação penal pública incondicionada, em um crime de ação penal pública condicionada à representação. Essa exigência da representação é uma medida despenalizadora e lei penal benéfica retroage. Ficou claro? Então, mesmo que o crime tenha sido praticado antes, o indivíduo faz jus à exigência da representação, tá? Então, vamos lá. A denúncia foi oferecida e recebida em fevereiro de 2020, já quando o pacote anticrime estava em vigor. O réu confessou o crime. E antes das alegações finais, a defesa pediu remessa ao MP para a proposta de ANPP. Aqui é uma outra coisa também. O ANPP também surgiu, gente, com o pacote anticrime. Mas é uma norma benéfica, norma penal benéfica retroage. Desde que o processo ainda estivesse em andamento, ainda que a denúncia tivesse sido oferecida antes do surgimento da lei, ok? Desde que o processo não tenha transitado em julgado, devem ser analisados se a vítima representou, no caso do estelionato, e se o indivíduo tiver direito ao ANPP, tem que ser proposto a ele o benefício, tá? Porque medida despenalizadora, retroage, ok? Então, vamos lá. Mesmo após o recebimento da denúncia, o juiz negou aplicando a inaplicabilidade do ANPP após o recebimento da denúncia. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ANPP pode ser oferecido em qualquer fase, inclusive após o trânsito em julgado. Aí não, gente. Então, reparem, o entendimento dos tribunais superiores foi de que realmente, ainda que o crime tivesse sido praticado antes do pacote anticrime, ainda que a denúncia já tivesse sido oferecida antes do pacote anticrime, se é o crime de estelionato que passou a ser de ação penal pública condicionada, tem que ser analisado se a vítima representou. E se ela não tiver representado, tem que chamar a vítima para representar dentro do prazo de 30 dias. Aplicando o artigo 91 da Lei 9.099.
por analogia. Ah, e o NPP? O cara tinha direito ao NPP, tem direito ao NPP porque a lei agora criou o NPP. Ah, mas o processo já estava em andamento. Ainda não transitou em julgado? Então tem que procurar a via do Ministério Público se não é caso de oferecer o acordo. Ok? Porque medida despenalizadora é benéfica e, por isso, retroage. Certo? Mas é preciso que o processo não tenha transitado em julgado. Letra B. O ANPP não pode ser oferecido após o recebimento da denúncia. Está errado o entendimento. Letra C. O ANPP pode ser oferecido até o recebimento da denúncia para fatos anteriores à lei. Gente, chegamos a ter este entendimento, mas esse entendimento foi rechaçado, já chegou no plenário do Supremo. O plenário do Supremo disse que cabe o ANPP durante o processo. Então, o ANPP pode ser oferecido em processos em curso, fatos anteriores à lei, mesmo após o recebimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. Isso é que eu quero que você guarde, por isso eu selecionei a dedo esta questão. Vamos fazer mais uma e a gente hoje encerra essa aula por aqui, uma aula um pouquinho mais curtinha, né, do que as outras, mas a gente, em compensação, vai ter uma aula de temas na quarta de manhã, lembra disso, e na quinta de manhã, tá bom? 8h30 da manhã, todas as duas. Beleza? Estou esperando por você. Fica ligado aqui no YouTube do CERS, tá? Vamos lá, voltando. Marcela e Margarete foram indiciadas pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro, tendo o Ministério Público requerido ao juízo o sequestro do veículo de propriedade de Margarete, apreendido no transporte das drogas ilícitas, bem como de vários relógios e joias apreendidos em poder de Marcela, que supostamente constituíam proveitos dos referidos crimes. Presta atenção, lá na nossa revisão eu expliquei isso, né, no top 10. Quando é que cabe o sequestro de bens? Quando eu estiver diante de bens adquiridos com o produto do crime. Ficou claro? Tá? E também vai haver o perdimento e pode haver o sequestro dos bens utilizados na prática delitiva, tá? Então, vamos lá. Após decretado o sequestro, ambas as indiciadas requereram a liberação dos respectivos bens e a consequente produção de provas acerca de sua possível origem lícita. Nessa hipótese, é correto afirmar que... E aí, gente, a gente tem aqui, de novo, uma questãozinha puxada. Beleza? Por quê? Porque, em regra, quando a gente pensa em presunção de inocência, né, a gente tem que lembrar que o réu não tem ônus de prova. Que, na verdade, o réu tem uma faculdade de provar o que ele quiser para tentar, obviamente, se ele quiser ser absolvido por alguma outro motivo que não uma absolvição por insuficiência de provas. Mas como o réu é presumidamente inocente, o ônus não é dele, o ônus é da acusação. Cabe à acusação provar o que ela própria alega, e cabe também à acusação provar que o que ela alega, que o réu alega, não é verdade. Então, presta atenção nisso. O réu é presumidamente inocente. Por isso, o ônus da prova no processo penal é, em regra, da acusação. Cabe à acusação provar o que ele próprio, o que ela própria alegou, e também alegar provar que o réu alega não é verdade. Se o juiz estiver na dúvida, ele tem que absolver o réu por insuficiência de provas. Isso é que eu preciso que você se lembre. Quando é que ocorre no processo penal, tipo uma inversão do ônus da prova? Na lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro, vamos imaginar, porque eu posso ter o sequestro de bens, inclusive em nome de terceiros. E aí, neste caso, olha só a nossa situação, né? Imagine essa hipótese, o MP está alegando que aqueles bens foram adquiridos com produto do crime. E aí a pessoa vira e fala assim, não, esses bens foram adquiridos de forma lícita. E aí o Ministério, imagine, foi uma casa, assim, o cara comprou uma casa, até quadra de tênis tinha na casa. Aí o juiz chega e fala assim, o Ministério Público chega e diz, olha, essa casa foi obtida com tráfico de drogas, né, e a lavagem de dinheiro, Aí a pessoa que teve a casa sequestrada chega e diz assim, não, eu comprei a casa. E você pagou como? Eu paguei com dinheiro. Mas o dinheiro saiu de onde? Eu juntei o dinheiro no colchão. Você não tem conta em banco? Não.
Você declara imposto de renda? Não, sou isento. Repare, os meios que o Estado tem para produzir a prova são a declaração de imposto de renda, as contas bancárias, mas nem todo mundo tem conta corrente, conta de banco, e nem declara imposto de renda. Tem provas que são impossíveis de serem produzidas. Esse é o exemplo no sequestro de bens na lavagem de dinheiro. Por isso, o entendimento é de que na lavagem de dinheiro, a pessoa que teve os bens sequestrados é que deve provar a origem lícita daqueles bens. Entenderam? Então, ocorre uma inversão do ônus da prova. Isso acontece na lavagem de dinheiro. Ficou claro? Tá? Porque, realmente, se a pessoa adquiriu esses bens de forma lícita, provavelmente vai ser mais fácil para ela provar isso do que para o Ministério Público provar a ilicitude da origem. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Então, letra A. Então, nessa hipótese, é correto afirmar. Essa questão são puxadinhas mesmo. O juiz poderá, aprovada a origem ilícita dos bens, decidir no sentido de sua liberação, seja no caso dos bens de Marcela, seja no caso do veículo de Margarete. O veículo não, porque foi usado no tráfico de drogas. Esse vai ser perdido, tá? O Ministério Público poderá, desde o pacote anticrime que ficou assim, provada a origem ilícita dos bens de Marcela, requerer a conversão do sequestro decretado em sequestro alargado. Está errado. Sequestro alargado, gente, nem é possível, tá? Não existe a possibilidade de sequestro alargado. Vamos deixar isso para quarta-feira de manhã eu explicar. O juiz poderá, provada a origem lícita dos bens, decidir no sentido da liberação do veículo. O veículo não, porque foi usado no tráfico de drogas. O Ministério Público poderá, provada a origem ilícita do veículo de Margarete, requerer a conversão do sequestro em sequestro alargado. Não cabe sequestro alargado. Depois a gente vai explicar isso lá na quarta-feira. E o juiz poderá, provada a origem lícita dos bens, decidir no sentido da liberação dos bens de Marcela, mas não do veículo, porque ele foi usado no tráfico de drogas, ela vai perder o bem, que é o que eu quero que você aprenda daqui. O cara que usou aquele caminhão, aquele veículo, aquele barco, enfim, no tráfico de drogas, vai perder esse bem. Beleza? Encontro vocês quarta-feira, 8h30, aqui no YouTube do CS. Beijo. 8h30 da manhã.